janeiro de 2023, o Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nesta comissão parlamentar mista de inquérito foi entender como isso aconteceu, como alguns milhares de insurgentes se radicalizaram, se organizaram e puderam romper sem muita dificuldade os sistemas de segurança que deveriam proteger a Praça dos Três Poderes. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Caravanas foram organizadas de forma estruturada e articulada. Extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Quando os insurgentes subiram a rampa do Planalto, manifestantes ainda não haviam tomado o Salão Verde do Congresso. Quando os vândalos entraram no Supremo, a destruição mal havia começado nos outros prédios. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada, ou atuaram comissivamente para a consumação das invasões e também depredações. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico que degenerou em violência. O tom virulento das convocações, a proibição da participação de crianças e idosos, os planos de sabotagem da infraestrutura e as técnicas utilizadas e o material encontrado com os manifestantes provam que a depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, quebraram vidraças e portas, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, picharam monumentos e fachadas, invadiram gabinetes de autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos. Para os que nele tomavam parte, mentores, executores, instigadores, financiadores, autoridades omissas ou coniventes, o 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A ideia era viabilizar a decretação de um estado de sítio ou impor um outro instrumento jurídico que produzisse efeitos similares, como a decretação de uma GLO sob a liderança das Forças Armadas para impedir a instalação de uma suposta ditadura comunista no Brasil. Faltou-lhes, porém, ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e a agrupamentos isolados.
Limitaram-se a 5 milhares de pessoas capturadas pelo discurso do ódio e pelas teorias conspiratórias de fraude eleitoral. Faltou-lhes o apoio suficiente. A depredação do patrimônio público, o atentado contra o espaço inviolável das instituições republicanas e a proposta de ruptura democrática foram unânime e imediatamente rechaçadas pela opinião pública nacional e internacional. A força e a agressividade das imagens, transmitidas em tempo real pelos próprios envolvidos nos atos de vandalismo, produziram revolta e repulsa na opinião pública. Nenhuma contemporização era possível. Até mesmo muitos dos instigadores que na manhã do dia 8 estimularam a mobilização voltaram-se contra os manifestantes. Percebemos riscos de corresponsabilização, apagaram postagens das redes sociais, afastaram-se de seus consectários e passaram a ser chamados muito convenientemente e sem nenhuma base na realidade de infiltrados da esquerda. Contra os golpistas prevaleceu a solidez de nosso arranjo institucional. A ação saneadora dos setores das forças de segurança policiais que não se deixaram contaminar pelo discurso ideológico do bolsonarismo, a postura vigorosa e célere do Poder Judiciário em defesa do Estado Democrático de Direito, a reação do Poder Executivo que decidiu pela intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a coesão, a cooperação e a articulação do Poder Legislativo que se contrapôs aos ataques à ordem institucional, a postura constitucional das Forças Armadas e a imprensa investigativa crítica e livre que, sob fogo cerrado, documentou, repercutiu e repudiou os ataques. As invasões do dia 8 de janeiro fracassaram em seus objetivos mais escuros, mas os ataques à democracia continuam. A máquina de ódio continua em operação. Muitos dos denunciados não se arrependem das condutas e usam as tornozeleiras eletrônicas como signos de prestígio social. Segmentos importantes da sociedade brasileira, parte da classe política incluída, glamourizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam seus perpetrados em heróis. O 8 de janeiro ainda não terminou. Urge que o sistema de vigilância seja permanente. O nosso papel, o papel de todos os congressistas, o papel de todos os membros desta CPMI deve ser o de pôr um fim a essa ameaça que ainda paira sobre nós. Para isso, propusemos um trabalho cuidadoso e meticuloso de curadoria dos fatos. Procuramos apontar, isolar, contextualizar os eventos, todos os eventos. Os eventos do 8 de janeiro, os eventos dos últimos 4 anos que condizem à insurreição. Porque o 8 de janeiro não foi um raio repentino no dia claro de sol. As nuvens carregadas que anunciavam a tempestade começaram a se acumular muito tempo antes. Entender a dinâmica desses acontecimentos é fundamental para identificar as ameaças e prevenir novos atentados contra o Estado Democrático de Direito. É o que fizemos ao longo do processo de elaboração deste relatório.